Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou estar resolvendo algumas questões da disciplina de estrutura de dados e algoritmos. A primeira questão é para analisar esse código, descrever a função dele e fazer a nossa contagem para descobrir em quanto tempo esse código é executado. Então, olhando para esses dois for alinhados, e mais precisamente essas trocas de variáveis aqui, onde a gente pode perceber que quando o valor é maior que o próximo valor, a gente tem essa troca aqui de variáveis. Então, podemos identificar que esse algoritmo aqui é um algoritmo de ordenação, mais especificamente um algoritmo de selection sort ou até mesmo bubble sort. Então, o objetivo desse código é ordenar o vetor aqui, o nosso vetor V, em ordem crescente. Então, vamos para a resolução matemática. Para conseguirmos achar a função exata, nós precisamos somar quantas vezes cada linha aqui desse código é executado. A primeira linha de código é esse for externo. Ele vai ser executado aqui nesse primeiro passo uma vez. Nesse segundo passo, n mais uma vez. E nesse último passo, n vezes. Já o for interno, ele depende do valor de i, que é o nosso que está aqui no nosso for externo. Então, o nosso for interno, ele vai rodar esse primeiro passo aqui, ele vai rodar uma vez para cada i. Então, aqui vai ser n vezes. O próximo passo, para cada valor de i, o nosso laço ele vai executar n menos 1 menos i menos uma vezes. E, mais uma vez, se for falha. Menos uma vez é se for sucesso e mais uma vez é se for falha. Então, nós temos o total por esse segundo passo. N mais 1 sobre 2. Então, aqui esse passo, esse segundo passo aqui, de J, enquanto J for menor que o tamanho do nosso vetor, ele vai executar n mais 1 sobre 2 vezes. E o último passo, ele vai executar n menos 1 vezes. A nossa condicional, esse teste da nossa condicional, ele vai ser feito toda vez que o nosso laço interno rodar. Então, ele vai ser executado n menos 1 sobre 2 vezes. Essas três linhas de códigos, cada operação aqui está fazendo apenas uma coisa. Então, aqui vai ser 1 por operação. 1 por operação. Porém, nós temos que nos atentar que está dentro da nossa condicional, que é n menos 1 vezes. Então, tudo isso aqui vai ficar 3 vezes n menos 1 sobre 2. Para nós fazermos a conta da nossa operação, nós temos que somar todos esses valores para dar a nossa função matemática. Então, vamos começar a somar os nossos valores.
Primeiro, nós temos o do nosso for externo, que vai ser 1 mais n mais 1 mais n. Nós temos agora o nosso for de baixo, que vai ser n mais n mais n menos mais 1 sobre 2, mais o nosso n menos 1 sobre 2. Continuando aqui a nossa soma, nós temos a condicional, a quantidade de vezes que vai rodar na nossa condicional, que vai ser n menos 1 sobre 2. E das nossas três operações dentro da nossa condicional, que vai ser 3 vezes n menos 1 sobre 2. Fazendo toda essa soma, nós ficamos com 1 mais n menos 1 mais n é igual a 2. Aqui tem 1n, 2n, 3n. Então, 2 mais 3n mais n mais 1 sobre 2 mais n menos 1 sobre 2 mais n menos 1, n vezes n menos 1 sobre 2, que vai dar tudo isso 5 vezes n ao quadrado menos 3n sobre 2. Tudo isso, no final, nós vamos ficar com a equação 5 sobre 2n ao quadrado mais 3 sobre 2 n mais 2. Essa é a nossa função final e a complexidade dela é O de n ao quadrado, como podemos ver aqui, O de n ao quadrado. Questão 2, nós precisamos saber em qual situação o algoritmo f de n é melhor que o algoritmo g de n. E para saber quando um algoritmo é melhor, nós temos que comparar seus tempos para valores de n. Então, nós temos f de n sendo 3n mais 220, comparando com o nosso g de n, que é 7 de n. Então, nós temos 220 e 7n menos 3n. Então, nós temos 7 de n, 4 de n. 7 menos 3 dá 4. Isolando o n, nós vamos ter agora 220 sobre 4. Então, o nosso algoritmo f de n, ele vai ser melhor que o algoritmo g de n quando n for maior que 55. A questão 3 é para provar
essa equação utilizando a definição matemática. Para nós provarmos que essa equação é ordem de 2 elevado a n, nós precisamos mostrar que a função ela cresce no máximo proporcionalmente à outra. Então, começando aqui na simplificação, nós temos 2 elevado a n mais 2, que pode ser reescrito como 4 vezes 2 elevado a n. Então, nós ficamos com 2 elevado a n mais 2 mais n ao quadrado mais n mais 1 menor ou igual ao nosso 4 vezes 2 elevado a n mais n ao quadrado mais n mais 1. Então, nós temos n ao quadrado mais n mais 1 menor que 2 elevado a n. Então, nós vamos ter menor ou igual a 5 vezes 2 elevado a n. Então, para uma constante c igual a 5, nós temos o nosso O de 2 elevado a n. A questão 4 é para provar se são verdadeiras ou não as afirmativas. A letra A é verdadeira. Por quê? O θ, ele significa um limite justo, ou seja, ele vai crescer igual. E a maior potência de 5n ao quadrado mais 7n é n ao quadrado. Então, em notação assintótica, nós ignoramos a constante e termos menores e ficamos só com a ordem de grandeza, que é o n ao quadrado. Como o Big O é n ao quadrado e o nosso ômega também é n ao quadrado, logo, o nosso θ é n ao quadrado. A segunda afirmativa também é verdadeira. O ômega, ele significa um limite inferior. Ele cresce pelo menos tanto quanto. Então, a função é cúbica. E uma função cúbica, ela cresce muito mais rápido que uma função linear. Então, todo algoritmo que é n elevado ao cubo é, por consequência, pelo menos n. É como dizer, se eu tenho R$ 1.000, eu tenho pelo menos R$ 10. Então, se eu tenho R$ 1.000, eu tenho pelo menos R$ 10. A questão 5, ela fala o seguinte: suponha que um problema x depende de um parâmetro inteiro positivo n. Meu algoritmo f de n para resolver o problema é little o n ao quadrado e f de n igual a little o n ao quadrado. Meu amigo diz que tem um algoritmo g de n que é melhor, pois ele é little ômega de n. Será que ele tem razão? Explique e demonstre. Bom, aqui nós temos meio que uma pegadinha. Traduzindo isso, nós vamos ter que o nosso f de n igual a little o de n ao quadrado.
O little, ele significa estritamente menor. Então, o meu algoritmo, ele vai crescer estritamente mais devagar que n ao quadrado. Então, ele pode ser linear, por exemplo, pode ser logaritmo ou constante. Já a função do meu amigo g de n é little ômega de n. O little ômega, ele significa estritamente maior. Então, o algoritmo dele cresce estritamente mais rápido que n. Então, o algoritmo dele pode ser n ao quadrado, n ao cubo e 2 elevado a n, por exemplo. Então, a função f de n, ela é boa, porque ela só pode ser estritamente menor que n ao quadrado. E a função g de n, ela é ruim, porque ela só pode ser maior que n. A questão 6 está perguntando qual algoritmo entre esses dois de cada afirmativa é maior. Então, entre O de n ao quadrado ou little o de n ao cubo, qual desses é melhor? Então, o nosso big O de n ao quadrado, ele vai garantir que o tempo é no máximo quadrático. Então, o teto que ele pode atingir é n ao quadrado. O little o, ele garante que o tempo é estritamente menor que cúbico. Então, no veredito, o nosso big O de n ao quadrado é melhor ou até mesmo igual. Por quê? Porque ele é estritamente menor que n ao cubo. Ele permite complexidades como, por exemplo, o n ao cubo permite complexidade como, por exemplo, 2 elevado a 2,9, que é pior que n ao quadrado. E a garantia do big O n ao quadrado é mais forte e baixa a curva de tempo mais que a do n ao cubo. A segunda afirmação está perguntando qual é melhor, se é o big O de n ao quadrado ou o ômega de n à terceira. Então, o big O de n ao quadrado, no máximo, aquela função vai ser quadrática, então é rápida. E o ômega de n ao cubo, no mínimo, aquela função ela vai ser cúbica, então é uma função lenta. Então, o veredito aqui também vai ser que n ao quadrado é melhor, e muito melhor. Porque o primeiro aqui, ele vai terminar rápido, ele termina em n ao quadrado. No máximo em n ao quadrado. E o segundo, ele demora pelo menos uma função de n ao cubo, que é pior e mais lenta que n ao quadrado. A questão 7 está pedindo para escrever um algoritmo recursivo que seja O log de n. Quando nós falamos de O log de n, o exemplo clássico é aquele que divide o problema pela metade a cada passo, ou seja, a busca binária. Então, para escrever um código de busca binária, nós podemos escrever dessa forma. O nosso vetor, o nosso início, o nosso fim e o nosso alvo. Então, nós temos, se o início ele for maior que o fim, então retorna -1. Então,
Aqui quer dizer que não achou o nosso valor. Se nós dividirmos o nosso vetor ao meio, nós podemos fazer uma busca mais fácil. Então, se o nosso vetor se o nosso alvo estiver no meio, então já achou. Nós só precisamos retornar nosso meio. Porém, se não achou, nós precisamos verificar, chamar recursivamente para a outra metade, que no caso vai ser a metade direita. Então, aqui nós precisamos chamar a nossa função novamente, buscando pelo lado direito, do nosso vetor. E no último caso, nós vamos chamar recursivamente para a outra metade, a metade da esquerda. Passando no nosso vetor, no nosso início, no nosso alvo, ou seja, o nosso elemento. Então, esse seria um clássico algoritmo recursivo com ordem log de n. Então, explicando aqui a complexidade, a cada chamada recursiva, o tamanho do problema, que na primeira vez é n, ele é dividido por 2. Quantas vezes eu divido n por 2 até chegar em 1? Então, a resposta é log de 2 n. Nossa última questão, ela está pedindo para resolver a equação de recorrência e descobrir qual o θ do algoritmo. Então, aqui essa é a nossa equação. θ, eu vou colocar um O aqui. Mais um. Então, primeiro nós temos que identificar nossos termos. Que essa função é de um teorema mestre, um teorema de recorrência. Então, nós temos que identificar os termos. Primeiro, nós temos o nosso A, que é o 2, que é o número de chamadas recursivas. Temos nosso B, que é 2 também, que é o fator de divisão do tamanho da entrada. E nós temos o nosso f de n, que vai ser n ao quadrado, que é o custo da divisão fora da recursão. Então, primeiro passo, nós vamos calcular o custo da recursão. Então, nós temos que fazer n elevado a log de BA. Então, nós vamos ter n elevado a log de B, que é 2, A, que é 2. Isso vai dar
n elevado a 1, que vai dar n. Depois, nós temos que comparar f de n com n log n elevado a log de BA. Então, nós temos f de n, que é o n ao quadrado, vezes o nosso n. Então, n ao quadrado ele cresce mais rápido que n. Então, a conclusão é que, como está o fora da recursão n ao quadrado é mais pesado que o custo da nossa recorrência, que é n, o trabalho total que essa equação vai ter, é dominado pelo nosso f de n, que é n ao quadrado. Então, o nosso θ vai ser, θ aqui que eu vou chamar de O, só porque não sei colocar o θ aqui, vai ser n ao quadrado. Neste caso, o esforço para combinar os resultados, o n ao quadrado, ele é tão grande que ele vai engolir o custo das chamadas recursivas, por assim dizer. Por isso, a complexidade final é apenas de n ao quadrado.